Dando, né, continuidade, let's move on. Bom, falamos da zero conditional, first, second, third, né, das estruturas e ideias de cada uma. Agora a gente já pode finalizar, né, com chave de ouro falando aí das nossas mixed conditionals. Como eu disse anteriormente, nós vamos misturar aí os tempos verbais, ok? Da nossa if clause, de condição, com a nossa main clause, com a principal. Antes eu vou ler o conceito. O mixed type conditional é utilizado para indicar um período de tempo que esteja no passado e uma situação que permaneça ocorrendo no presente, né? Então, começou lá no passado, porém, tem alguma conexão aí com o momento presente, tá? Essas orações se baseiam em fatos opostos ao que está sendo expressado, tá? As orações condicionais mistas são utilizadas para fazer referência a uma condição irreal no passado e seu resultado provável no futuro, tá? No presente. Sorry. Nesses casos, a oração if é utilizada no past perfect, enquanto a oração principal faz uso do present conditional, né? Bom, então, vocês já estão acostumados com esses nomes aqui, irreal, tá? Só que diferentemente, o resultado ele é provável no presente, né? Então, eles estabelecem essa conexão de passado e presente, tá? Então, se algo tivesse acontecido diferente no passado, a consequência seria sido diferente no momento presente, né? Essa relação aí de causa e consequência que nós vamos usar na condição o past perfect, ou sometimes o simple past, e na oração principal o present conditional ou o present ou perfect conditional, tá? Então, if this thing had happened, se isso tivesse acontecido, that thing would happen. Como aquilo não ocorreu, isso também não está acontecendo, né? Como aquela situação irreal que aconteceu no passado não deu certo, por isso a consequência, né, agora do presente é essa também, ok? Então, qual que é o exemplo que nós temos? If I had worked harder at school, né, se a gente tivesse se esforçado melhor na escola, vamos traduzir dessa forma, I would have a better job now, né? Percebam essa relação de algo que ela poderia ter feito diferente no passado, por isso que ela é irreal, marcada pelo past perfect, aqui, ó, de algo que está conectado com o passado. I would have a better job now. Então, aqui, ó, a gente misturou. Tá vendo? Nós estamos usando o present conditional, justamente porque eles têm essa conexão, né, de algo que poderia ter sido diferente no passado, né, e porque a consequência, ela é um resultado que acontece no presente, tá? Ela tem esse processo, né, de causa e efeito, e o efeito ele se dá no momento agora, now, ok? E pode acontecer também de ser, ou aqui no caso, o present conditional, que é o would mais o verbo no presente, ou perfect conditional, que é o uso do have mais o verbo no past participle, no passado, tá? Então, o que eu trouxe? Alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. É como se fosse um exercício, mas acho que fazendo esse exercício junto a gente vai criar as sentenças para fazer mais sentido para vocês, misturando nessa miscelânea toda aí. Então, a gente tem que combinar as conditional clauses, né, que são as de condição, com a main clause, tá? Então, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem. If he had scored the penalty, qual que seria? I would have bought some cakes. Não, a gente está falando de penalty, right? It would have hit us. We would have won the game. I wouldn't feel terrible. We wouldn't be late. Então, seria, if he had scored the penalty, we would have won, não cabe tudo, tá, gente? The game, né? Então, se nós tivéssemos feito o pênalti, nós teríamos ganhado o jogo, né?
No caso aqui, o uso, né, do past perfect, né, mais o conditional perfect, que é would have, would have won. Ok? O segundo exemplo. If I had known you were coming, né? Se eu soubesse que você estava vindo. Então, aqui, if I would not you're coming, if I had known. Guys, a contração, né? Quando a gente tem, ele pode ser tanto de would, isso daqui, quanto de had. Nesse caso, né? O uso aqui é had, do past perfect, ok? Então, if é que ele está na forma contraída, a gente inclusive até muda na pronúncia. Então, if I had known you were coming, né? Que é a mesma coisa, if I had known you were coming, I would have bought some cakes. Eu teria comprado bolo, né? Bolos, no caso aqui que está no plural. Então, I would have bought Então, aqui no caso a gente usa o past perfect, que é o had known, e na segunda, na nossa main clause, o perfect conditional, would have bought. Né? Percebam que aí é uma situação que está se referindo ao passado. Tá? No caso aqui do terceiro exemplo, if I hadn't eaten too much chocolate, né? Se eu não tivesse comido muito chocolate, qual seria a nossa resposta aqui? I wouldn't feel terrible. Wouldn't feel blá, 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 blá. No caso aqui, percebam que na if clause, né, que é a de condição, a gente tem, had eaten, que é o past perfect, porém aqui a gente tem o mixed conditional, que a gente tem o would feel, né? Então, olha, algo, né, se referindo no passado, mas com o resultado, né, na nossa main clause, no presente. Né? Se não tivesse comido muito chocolate, a pessoa não estaria se sentindo tão ruim, não estaria se sentindo ruim, né? Então, por isso que nós usamos aí o mixed conditional, porque o resultado, a consequência, se faz no presente, tá? E aí é o would, a gente chama de present conditional, né? Que é o uso do would mais o verbo no presente. No caso aqui, ele está negativo, então é wouldn't feel. Lembrando que wouldn't é a mesma coisa que would not. It's up to you. Vocês que escolhem, ok? Então, aqui a gente tem muito claro um exemplo de uma mixed conditional, que a gente tem o uso do past perfect, né, na oração, no if clause, e na main clause, o present conditional, que é o would mais o verbo no presente, porque eles têm essa conexão de passado e presente, tá? O quarto exemplo é, if you hadn't taken a long time getting ready, a resposta seria, we wouldn't be late. Novamente aqui, mixed conditional, right? Então, se você não tivesse demorado tanto tempo, né, para ficar pronto, olha aqui, if you hadn't taken, o uso do past perfect, né? Qual seria a resposta? We wouldn't be late. Novamente, aí um mixed conditional, porque na primeira, no if clause, nós usamos o past perfect, e na segunda a gente usa o present conditional, que é would mais o verbo no presente, ok? A próxima, if you hadn't seen the car, o uso do past perfect, if you hadn't seen the car, it would have hit us. It would have hit us. Ok? Se você não tivesse visto o carro, né?
teria nos batido, ok? Então, aqui, would have e o hit. Lembrando que o hit, ele não muda, né? Sendo um verbo regular, ele não muda o seu spelling na terceira coluna. Então, ele é hit, hit, hit. Se vocês olharem lá no past participle, que é a terceira coluna, ele ainda está como hit, ok? Mas aí também estamos falando de coisas irreais com o uso, aí no caso, uma third conditional, né? A gente está falando de third, que são coisas todas irreais no passado, né? Então, é interessante praticar para vocês só terem essa ideia. No caso, é uma situação real que a gente está falando só do passado, ou é algo que a gente pode misturar porque a consequência, o resultado tem a ver com o momento presente, né? Se tiver, a gente faz esse mix, de no primeiro usar na if clause o past perfect e depois o present conditional, né? Se tiver essa conexão com o passado, com o presente, tá? No próximo bloco, o que eu vou fazer? Esse aqui só foi pra gente praticar um pouquinho o uso do past perfect, né? Na primeira, no if clause, e na segunda, ou o present conditional, né? Que é o would mais o verbo no presente, ou perfect conditional, que é o have, o would, mais o have e mais o verbo no past participle, né? Bom, no próximo eu vou fazer um review com vocês para falar sobre o zero, first, second e third, né? E trazer mais os exemplos que tem na apostila para a gente dar mais uma reforçada aí na parte teórica, né? E com mais alguns exemplos. Alright? See you soon.